Olá, estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Artesanato e Extensão, uma parceria entre o IDR Paraná e a UEM, Universidade Estadual de Maringá, campus regional de Cianorte. Eu sou a professora Nelise Dalberto, sou responsável pelo módulo Criatividade. Estamos aqui em uma continuidade da aula 3, por isso a chamaremos de aula 3B. Muito bem, estamos falando um pouco sobre elementos da composição. Falaremos sobre características das nossas composições, como que elas podem ser. E nós vamos começar agora falando sobre equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é algo que a pessoa sempre busca, nós sempre buscamos. Essencialmente, o ser humano, ele busca por algo que acomode tudo aquilo que ele está vendo, de forma a não haver tensão, não haver desequilíbrio. Então, quando eu tenho equilíbrio, eu tenho o mesmo peso de elementos de um lado e de outro, como é o caso dessa imagem aqui do presépio. Estou gravando essa aula próxima do Natal, por isso estou usando uma imagem do presépio. Se nós observarmos, essa imagem ela tem a mesma quantidade de elementos de um lado e de outro. E ao centro, nós temos então aqui a manjedoura com o menino Jesus. Se nós compararmos, elas são exatamente iguais. Cada uma eles são iguais, cada um desses elementos dessa composição não são exatamente iguais, mas nós temos a mesma quantidade, o mesmo peso. Então, isso reflete para o nosso cérebro algo equilibrado. Já lá do lado oposto, nós temos a Torre de Pisa, uma torre bem famosa. Ela não tinha essa inclinação, mas com o passar dos anos, ela foi tendo esse movimento e hoje ela está dessa forma. Muito bem. Isso nos causa tensão. Essa aparência de que algo pode acontecer, que está caindo, nos causa tensão. Então, o contrário do equilíbrio é a tensão. Quando nós temos equilíbrio, geralmente nós temos simetria. O que era a simetria que nós vimos em aulas anteriores? Nós temos uma parte igual à outra. Então, o lado direito da minha composição é igual ao lado esquerdo. Da mesma forma como nós olhamos o rosto de uma pessoa e nós vemos que nós temos a mesma quantidade de elementos de um lado e de outro. Então, tem um olho de um lado, outro olho de outro, um buraco de mandarina, outro buraco de mandarina. Isso é simetria, ok? Aqui ao centro dessa imagem, nós temos essas três pedras, que elas têm esse formato mais abaulado e nós temos um único ponto de contato entre elas. Isso nos causa um pouco de apreensão. Toda forma meio arredondada nos dá a impressão que pode haver um movimento. Então, olhando, é uma imagem simétrica? Sim, é simétrica. Mas existe ali uma possibilidade de movimento. Então, são características das composições que nós podemos utilizar quando formos fazer algo, né? Alguma composição, organizar elementos, organizar produtos para venda. E aí, o que isso traz, então, para nós? Eu trabalhar com equilíbrio, eu trabalhar com tensão. Quando eu trabalho com equilíbrio, eu trabalho com algo mais exato, no sentido de que a pessoa já espera aquilo, porque o nosso cérebro busca por equilíbrio. Quando eu trabalho com tensão, muitas vezes eu quero chamar a atenção para algo, eu quero. A pessoa, por exemplo, quando olha para essa torre, ela vai olhar e pensar: algo errado está acontecendo. Não necessariamente que ela vai olhar para a tua composição e pensar: algo errado está acontecendo, mas vai chamar a atenção por algum motivo. Vamos para alguns exemplos? Então, aqui eu tenho uma composição que ela tem equilíbrio. Por quê? Eu não tenho um peso muito maior de um lado do que de outro da minha composição. Então, é um exemplo de composição equilibrada, contudo, ela não é simétrica, né? Nós percebemos que ela não é simétrica. Ao contrário deste quadro do Leonardo da Vinci, onde ele retrata a última ceia, onde nós temos ali um ponto central, que ele coloca a pessoa de Jesus, e aí é importante vocês lembrarem que quando nós temos esse tipo de composição, geralmente o ponto central é o que deve chamar mais atenção da composição. E aí, por que é simétrico? Ó, se nós olharmos aqui, nós temos o mesmo número de elementos de um lado e de outro. Ali ao fundo nós temos uma porta e a cada lado dessa porta nós temos uma janela, elas são exatamente iguais.
Jesus aqui ao centro, mesmo número de pessoas de um lado e do outro. Então, é uma composição simétrica, é uma composição equilibrada pelo número de elementos que eu tenho de cada lado, ok? Já aqui, nós temos uma composição que demonstra um pouco de tensão, porque eu tenho a concentração do elemento de um lado só. Então, quando eu vou organizar uma mesa, uma decoração, eu preciso trabalhar sempre com simetria? Não necessariamente. Eu posso trabalhar com assimetria? Posso. Posso trazer um pouco de tensão para a minha composição? Posso. O importante é eu compreender que existem essas possibilidades e saber como eu quero utilizar e para que eu quero utilizar cada uma dessas facetas, né? Dessas formas de composição. Muito bem. Uma outra alternativa que nós temos interessante para composições é trabalhar o positivo e negativo, ou figura e fundo. Nós temos um exemplo que foi dado aqui na tela, e aí observem que nós temos aqui uma figura. Quando eu faço um recorte nessa figura, eu enxergo ali, então, esse recorte que foi feito. E aí eu tenho uma figura. Essa figura que foi retirada, e aí eu posso mostrar para vocês aqui um exemplo muito parecido. Então, aqui eu tenho um plano e eu vou retirar desse plano um elemento. Este elemento, eu enxergo o formato dele exatamente aqui de onde eu o retirei. Eu o retirei daqui, eu enxergo a forma dele aqui e enxergo o negativo dele nesse ponto. Então, são formas que eu tenho de trabalhar. Eu posso tanto trabalhar aqui para informar para a pessoa esse desenho, como eu posso trabalhar aqui. A pessoa vai entender da mesma forma. Nesse caso aqui da nossa aula, é uma elipse. Eu entendo tanto a elipse na sua figura como com o seu fundo. Aqui, né, no caso, a nossa figura. E aqui o nosso fundo. E aqui, mais um exemplo. Então, eu posso retirar ali do meu plano as figuras. E eu posso ficar, então, tanto com a minha figura, como utilizar o meu fundo também. E aqui nós temos um exemplo, né, dessa situação. Aqui nós temos dois corações, é a figura de dois corações. Aí lembrando, né, das aulas anteriores, é uma imagem figurativa, porque eu conheço, eu sei que é um coração, mas eu estou trabalhando com figura. Já aqui, nessa outra imagem, né, com esse elemento em painel verde, nós temos a utilização do fundo. Foi utilizado, então, esse espaço vazado, e eu enxergo que é um coração, né? Então, ficou bem interessante essa utilização do fundo, né? Enquanto eu tenho a figura sendo utilizada aqui nesse coraçãozinho vermelho, no fundo azul, eu tenho o fundo sendo utilizado aqui nesse elemento aqui que parece um painel verde. Muito bem. E aí, é importante nós nos lembrarmos, por exemplo, que quando eu tenho uma janela, eu crio uma moldura, né? Agora estou falando de moldura, mas trabalhando ainda dentro aqui dessa ideia desse fundo, né, que nós observamos. E aí, uma ideia bem interessante é nós explorarmos as molduras, que é também ainda uma ideia que vem dessa questão da figura e do fundo. Porque quando nós temos uma moldura, nós criamos um vão e nós enxergamos por meio, né? Enxergamos através dessa moldura, que no caso pode ser uma janela. Então, vamos pensar, se eu sirvo um café colonial, por exemplo, em uma sala, e eu tenho uma janela, eu preciso trabalhar a paisagem que está, né, logo após a janela, porque eu crio um quadro, eu crio ali uma paisagem que vai ser observada durante o período que a pessoa está dentro ali do recinto, consumindo, né, os nossos produtos. Então, é bem interessante pensar nessas janelas, pensando nessas paisagens externas. Uma outra situação que nós podemos criar também é criar molduras para que as pessoas possam tirar fotografias, elas possam levar um retrato para casa, que elas possam postar nas redes sociais, de repente até com o nome da propriedade, se for uma propriedade rural. E aí eu posso trabalhar, por exemplo, com essa situação aqui
do meu painel verde? Posso criar fundos interessantes, desenhos interessantes para que as pessoas possam tanto fazer observação pós esse painel verde, essa cerca viva, ou para que elas possam também se fotografar, ou que elas possam utilizar aquilo para postar em redes sociais. Muito bem. Vamos passar agora para a atração e agrupamento. Nós vimos, né, nas aulas anteriores sobre a importância do ponto. E aqui nós estamos vendo sobre a atração desses pontos. Então, essa imagem todos conseguem identificar, é um rosto e foi criado pela atração de pontos. Então, quando eu agrupo pontos, eu consigo criar uma informação para quem está lendo, né, essa composição. Vocês já viram essa imagem em uma aula anterior, e eu queria retornar para que vocês observassem, então, essa questão mesmo do agrupamento dos pontos, o uso das cores, e aí a gente observa, olha que interessante, aqui na crina, né, do cavalo, no pescoço, como que a utilização da cor nos pontos cria esse agrupamento, a gente consegue visualizar praticamente ali o movimento dessa crina, né? Então, é bem interessante nós trabalharmos com esse tipo de elementos também na nossa composição. Vamos dar uma olhada novamente nessa imagem? Vamos fazer uma nova avaliação? Bom, nós já vimos o que é simetria e assimetria. O que vocês acham? Temos aqui, né, simetria, assimetria. O nosso cérebro ele enxerga como simétrico. Nós vemos, né, uma parte similar à outra nessa composição. E é importante, pessoal, nós pensarmos sobre a mensagem que nós estamos passando, né, com as nossas composições. Então, quando vocês vão montar uma composição, pensar o que eu quero transmitir, o que eu vou utilizar, quais são os materiais. Então, por exemplo, quando a pessoa utiliza um material enferrujado com uma chave para fazer um coração, nós não pensamos se não faz tempo que esse coração está parado, faz tempo que esse coração precisa se abrir, existe uma chave para que se faça uma abertura deste coração. Esse coração está enraizado em algo que é importante, nós vemos ali as raízes ao fundo, então é importante pensar na mensagem que nós estamos passando. É lógico que as pessoas que irão receber essa composição, então pode ser um artesanato, pode ser um quadro, pode ser uma mensagem que vai junto com uma bolachinha, um biscoito. As pessoas que vão receber isso aí, cada uma vai ter uma interpretação, mas que nós possamos sempre trabalhar pensando em mensagens positivas, pensando em mensagens que engrandeçam as pessoas e ajudem, né, que as pessoas tenham uma vida interessante, uma vida melhor. Muito bem, então voltando lá. É uma imagem simétrica? Sim, é simétrica. Nós enxergamos que existe uma similaridade entre o lado direito e o lado esquerdo. Nós estamos trabalhando com figura ou com fundo? Figura, nós vemos o coração. Não existe o vazado da forma do coração. O coração está ali. Nós estamos trabalhando com figura. Existe equilíbrio? Existe tensão? Temos também equilíbrio. Vemos um movimento, né? Que essas raízes irradiam de cima ali para baixo. Temos equilíbrio, sim. É uma imagem figurativa abstrata. Eu conheço o que foi representado? Conheço o coração, conheço a chave, conheço as raízes. É figurativa, é uma imagem figurativa. A proposta, então, que nós temos agora, uma composição com tema. Usem objetos, usem elementos que vocês tenham na propriedade de vocês, na casa de vocês. Usem elementos. Vamos dar uma olhada nesse exemplo que nós temos agora. Este exemplo de elementos que vêm da vida marinha é uma composição que foi feita. Ela está ali na areia, mas ela também poderia estar em uma casa, ela poderia estar em um local de comércio fazendo decoração, né? Trabalhando, desempenhando um papel decorativo. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão usar elementos que vocês têm e trabalhar com uma composição. Aí eu trabalho com alimentação. Pegue seus produtos, monte uma composição. Nós teremos um módulo de imagens. O Anderson vai nos ensinar como trabalhar com essas imagens para divulgação em mídias sociais.
Então, comece já a imaginar que esta composição pode ir para as mídias sociais. Nós falaremos de cores na próxima aula e é bem importante que vocês utilizem também, né, empreguem as cores. Então, façam essa composição e depois já procurem a próxima aula. A gente vai ter mais exercícios sobre cores nas composições. Muito bem, pessoal. Então, finalizando, espero que dê certo. Pensem na mensagem que vocês querem passar, separem os materiais, trabalhem a composição pensando se é simétrica, assimétrica, se vai ter tensão ou não, se ela vai ser equilibrada. Pensem em tudo que vocês querem entregar e já imaginem para que vocês poderiam utilizar dentro do trabalho de vocês, do dia a dia. Tudo bem? Essas são algumas referências que nós utilizamos. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Espero que essa aula também tenha trazido paz e bem, que tudo que vocês façam também sempre leve algo muito positivo para aqueles que forem entrar em contato com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.